Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de rastreamentos avançados na clínica, um tema sem dúvida que vem caindo cada vez mais nas provas e é importante não só para as provas, mas também para a vida, visto que é um tema extremamente aplicável no nosso cuidado com os nossos pacientes. Então, o que a gente vai ver hoje? Vamos revisar um pouco sobre prevenção, quais os graus de prevenção, como que a gente encaixa cada um desses graus. Vamos falar sobre rastreamentos, o que tem grau de evidência A, B, o que é contraindicado, em quem que a gente rastreia determinada condição. Vamos falar um pouco também sobre promoção de saúde e vamos falar sobre vacinação do adulto e também do idoso, que é coberto pelo Programa Nacional de Imunizações. Então, começando um pouco a falar sobre prevenção. Sabemos que a prevenção tem diversos graus, né? A gente tem diferentes graus de prevenção, incluindo a prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. E aqui a gente tem um jeito muito fácil de entender o que entra em cada uma dessas prevenções. Percebam aqui que no eixo X a gente tem a impressão do médico, se ele identifica ou não uma doença. Enquanto que no eixo Y a gente vai ter como que o paciente se sente, se ele se sente mal ou bem. E a depender da combinação desses dois fatores, a gente consegue encaixar na prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. Então, começando com a prevenção primária, percebam que o médico não identifica uma doença e o paciente sente-se bem. Ou seja, a nossa ação como médico é no intuito de evitar ou remover a causa de um problema de saúde em um indivíduo ou em uma população antes mesmo do seu surgimento. Então, aqui a gente tem um exemplo clássico que é a imunização. Eu vacino o paciente como forma de prevenção primária para que ele não desenvolva aquela determinada doença. Já no que concerne a prevenção secundária, percebam que aqui a gente já identifica uma doença, mas o paciente ainda sente-se bem. O que isso quer dizer? Que a nossa ação é no intuito de detectar aquela doença no estágio inicial, seja essa doença ou um problema de saúde, seja em um indivíduo ou em uma população, de forma que a gente facilite a cura ou que reduza eventuais disseminações e efeitos deletérios a longo prazo. E aqui um clássico exemplo é o rastreamento. Então eu rastreio para identificar aquela condição, mesmo que assintomática, no estágio inicial, para evitar que o paciente tenha sintomas, tenha efeitos deletérios daquela condição. Já na prevenção terciária, perceba que o médico identifica uma doença, mas o paciente já sente-se mal. Aqui a gente já tem um paciente que tem uma patologia e a gente quer evitar, reduzir os efeitos crônicos de um problema de saúde, seja também em um indivíduo ou em uma população. Então, por exemplo, a gente está aqui diante de um paciente que tem diabetes e a minha intenção é prevenir a complicação do diabetes, então prevenir complicações de uma doença que já é crônica. E por fim, a gente tem a prevenção quaternária. E percebam aqui que o médico não identifica uma doença e ainda assim o paciente sente-se mal. Aqui é muito provável que o próprio médico possa estar induzindo o paciente a se sentir mal através da iatrogenia. Então a prevenção quaternária tem por objetivo identificar um paciente ou uma população que está sob risco de medicalização ou de intervenções fúteis. Portanto, protege esse paciente da iatrogenia. Dito isso, vamos falar sobre promoção de saúde e eu começo falando sobre exercício. Qual é a recomendação no que concerne exercício? Existe recomendação no que concerne exercício aeróbico, resistido e também alongamento. No que concerne exercício aeróbico, a recomendação é que o paciente ele pratique pelo menos 150 minutos de exercício de intensidade moderada ou 75 minutos de exercício por semana de atividade intensa. Então esse tempo que a gente fala pode ser distribuído aí ao longo dos dias da semana e, portanto, o paciente pode ajustar como melhor for, como melhor se encaixar na sua rotina. E o objetivo aqui é que ele atinja cerca de 65 a 80% da sua frequência cardíaca máxima. E existe um cálculo que a gente consegue fazer aqui para estimar essa frequência cardíaca máxima, que é 220 menos a idade. E uma forma subjetiva também de avaliar se esse exercício físico está sendo efetivo é se tem cansaço para falar durante o exercício. Então não adianta o paciente fazer aquele exercício que ele consegue bater o maior papo durante o exercício, porque não está sendo atingido aí pelo menos uma intensidade moderada de atividade física. No que concerne exercício resistido, a recomendação é que se faça pelo menos 2 vezes por semana e existe inclusive uma recomendação que o paciente faça séries aí de 8 a 12 repetições de 8 a 10 exercícios diferentes.
E por último, no que concerne alongamento, sabemos que existem benefícios não só em relaxamento, em postura, mas também benefícios em particular em idosos, porque existe aí evidências de que é capaz de reduzir quedas, melhora a sarcopenia e inclusive tem uma melhora no que concerne aí ganho de massa óssea. Combinado? Então a gente tem diversos modelos aqui, modalidades de exercício que a gente pode sim recomendar para nosso paciente. E no que concerne atestado para academia, é importante saber que alguns estados, eles pedem, como obrigatório um atestado para que o paciente pratique exercício. E isso vai ser de particular interesse nos indivíduos menores do que 15 anos, que tenham menos do que 15 anos, ou mais do que 65. Naqueles indivíduos que tenham entre 15 e 65 anos, aplica-se o autoquestionário Parquet, que é aquele questionário cheio de perguntas que entregam no momento que a pessoa vai começar a fazer academia, que pergunta se tem algum problema de saúde, tem alguma limitação, se é preciso ter algum cuidado durante a prática do exercício físico. Mas sem dúvidas aí o que a gente precisaria atuar como médico liberando o paciente para fazer exercício é aquele paciente que tem menos do que 15 anos ou mais do que 65 anos. Dito isso, vamos falar sobre tabagismo. No que concerne tabagismo, a gente vai ter que fazer uma boa anamnese tabágica para o nosso paciente. E dentro dessa anamnese tabágica, eu consigo avaliar qual fase motivacional o paciente se encontra. A gente já vai falar um pouco sobre isso, porém também temos que avaliar o grau de dependência química, que é feito através do score de Fagerstrom. No que concerne história tabágica, é importante que eu pergunte qual que é a carga tabágica, qual que são os triggers para o paciente fumar, quais são suas motivações, suas barreiras para parar, se já houve tentativa prévia de parar e se ele já fez uso de medicações auxiliadoras aí, para parar o tabagismo. No que concerne antecedentes pessoais, temos que perguntar sobre comorbidades inclusive psiquiátricas e também medicações de uso que possam, por exemplo, ter eventuais interações. Então, falando um pouco sobre as fases motivacionais, isso aqui é muito importante porque cai frequentemente em questões, a gente vai ter diferentes estágios do qual o paciente se encontra. E para cada estágio, eu vou falar aqui para vocês uma palavra-chave, ou seja, uma palavra que vai resumir o momento que o paciente se encontra. Então, o primeiro estágio que a gente tem é o estágio de pré-contemplação. E a palavra-chave é resistência. Estamos diante de um indivíduo que não tem qualquer intenção em parar nos próximos 6 meses. E nosso papel como profissional de saúde é esclarecer os riscos dos hábitos não saudáveis e ressaltar as vantagens de, por exemplo, parar de fumar. O próximo estágio é o estágio da contemplação. E aqui a palavra-chave é ambivalência. A gente tem um indivíduo que até tem vontade de parar, mas ainda está com um pouco de dúvida, tem momentos que ele volta um pouco atrás. Então é um indivíduo que expressa a intenção de parar dentro dos próximos 6 meses, mas ainda tem ambivalência. Nosso papel como profissional de saúde é reforçar a decisão no sentido de mudar e afirmar que a mudança é sim possível a curto prazo. A próxima etapa é a de preparação, e aqui a palavra-chave é determinação. O indivíduo encontra-se pronto para poder parar, e aí percebam que aqui tem uma temporalidade. Ele encontra-se pronto para parar nos próximos 30 dias. Então ele conta para você que em um mês ele está pronto para parar. Aqui nosso papel é fornecer dicas, ou seja, auxiliar o paciente no sentido mais prático, das sugestões e estratégias que sejam facilitadoras da mudança. A próxima etapa é o estágio de ação, e aqui a palavra-chave é concretização. O indivíduo, ele de fato começou a parar, ou seja, ele pode ter reduzido, ele pode ter parado efetivamente, mas foi uma mudança recente. E nosso papel é garantir o suporte nessa fase inicial da mudança para que as metas de médio a longo prazo sejam atingidas. E a última fase é a fase de manutenção, no qual a palavra-chave é a permanência. Então o indivíduo não só parou, mas ele também adota medidas visando continuar o hábito desejado, ou seja, agora ele quer sustentar ali, por exemplo, ter parado de fumar. E aqui nosso papel é orientar ele a lidar com situações que possam favorecer uma recaída. Então a gente vai orientar como que a gente lida com pensamentos, situações, sentimentos que possam ser potenciais triggers para o paciente voltar a fumar. Combinado? Então, muito importante aqui a gente identificar em qual estágio o paciente se encontra. Falando agora um pouco sobre fissura.
Como que a gente avalia o grau de dependência do paciente e se o paciente, por exemplo, pode precisar de medicações para auxiliá-lo nesse processo? Isso é feito através do score de Fagerstrom e de antemão eu digo para vocês que se o paciente pontua mais do que 6 nesse score, ele tem um alto risco de fissura e é possível que esse paciente precise de uma intervenção medicamentosa. Então, o score de Fagerstrom ele tem uma série de perguntas que são feitas ao paciente, como, por exemplo, quanto tempo depois de acordar você fuma o seu primeiro cigarro? Você encontra dificuldade em evitar fumar em lugares onde é proibido, como, por exemplo, lugares públicos? Qual o cigarro mais difícil de largar ou de fumar? Quantos cigarros você fuma por dia? Você fuma mais frequentemente nas primeiras horas do dia do que no resto do dia? Você fuma mesmo estando doente? Então percebam que são diversas formas de avaliar o grau de dependência do nosso paciente. E aqui o número mágico é 6. Pontuou mais do que 6, alto risco de fissura. E aí como que a gente pode ajudar esse paciente? Podemos ajudá-lo através da reposição nicotínica ou através de outras medicações. A reposição nicotínica pode ser feita através do PET, do adesivo, e aqui a gente tem uma liberação lenta da medicação, e também pode ser administrada através da goma, ou seja, o paciente vai mascar aquilo ali e vai ter uma liberação mais rápida da medicação. A goma vem em posologias de 2 a 4 miligramas, enquanto que a recomendação é usar o PET em torno de um adesivo por dia. Existe um cálculo grosseiro que é feito que um cigarro vale a mais ou menos 1 miligrama de nicotina e, portanto, a gente pode ajustar aí para conseguir prescrever a quantidade ideal de nicotina para o nosso paciente. E aqui, o adesivo é muito útil no paciente que, por exemplo, está internado, que a gente precisa daquela liberação ali mais lenta, mais prolongada. No que concerne medicações, temos duas principais medicações, que são a vareniclina e a bupropiona. E o ideal é que a gente recomende essas medicações 7 dias antes do paciente parar de fumar. E é que essas medicações, elas ajudam muito com a fissura. Porém, a gente precisa ter alguns cuidados, como, por exemplo, evitar a vareniclina nos pacientes com ideação suicida e evitar a bupropiona em pacientes epilépticos ou com risco de crise convulsiva, porque, sabidamente, essa medicação reduz o limiar convulsivo, então, portanto, pode aumentar a chance de o paciente ter uma crise, certo? Dito isso, vamos falar um pouco sobre rastreamentos. Qual que são os rastreamentos que a gente precisa fazer para esses pacientes? Então, por definição, um rastreamento é a aplicação de um teste em um indivíduo assintomático com o fim de identificar aqueles que têm alteração sugestiva da doença em questão, que serão investigados para confirmação diagnóstica e, inclusive, para o potencial tratamento na fase assintomática. O objetivo, na sua essência, é reduzir a morbimortalidade da doença nos rastreados. Existem alguns vieses que a gente precisa estar atento quando a gente indica um rastreamento, como, por exemplo, o viés de seleção do paciente saudável. O paciente que adere ao rastreamento que você recomenda, ele muito provavelmente é mais saudável do que aquele que não adere. Então, portanto, os pacientes saudáveis, eles apresentam melhores hábitos e, portanto, aderem mais aos rastreios. Então, é possível que os resultados desses pacientes, da maioria, sejam diferentes daqueles que, por exemplo, não aderem ao rastreamento. Já o viés de ganho de tempo ou antecipação, também conhecido como lead time bias, é uma ilusão de que o fato de eu estar rastreando o paciente aumenta a sobrevida com aquele diagnóstico precoce, quando na verdade, rastreando ou não, o paciente faleceria no mesmo momento, ou seja, eu não estou promovendo um aumento de sobrevida com aquele rastreamento que eu faço. E por fim, a gente tem um viés de sobrediagnóstico, que é um viés muito perigoso, porque aqui a gente pode estar diagnosticando condições que nunca seriam sintomáticas. E qual que é o problema nesse caso? O problema é que o paciente, ele vai conviver com aquela informação. Então pode ser sim uma fonte potencial de iatrogenia, seja uma iatrogenia porque eu causo uma ansiedade no meu paciente que nunca iria repercutir clinicamente, ou até mais grave, talvez aquele rastreamento acabe promovendo uma intervenção, uma medida extremamente agressiva que possa ser deletéria para o paciente. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses potenciais vieses que são inerentes ao rastreamento. E aí, qual que é o grau de recomendação de cada um desses rastreamentos? Como que a gente avalia o grau de recomendação? Segundo a US Task Force, a gente tem diferentes graus de recomendação, a começar pelo A, B, C e D, mas a gente também tem o I, no qual a gente não tem evidências suficientes para dizer se tem benefício ou não para rastrear aquele paciente. Então, o grau de recomendação A é aquele no qual a sugestão é realmente oferecer e prover o serviço, porque existe extrema certeza de que o benefício é substancial.
Já o grau de recomendação B é aquele que existe a recomendação de oferecer o serviço, porque existe uma moderada certeza de que os benefícios variam aí de substanciais a moderados. Então, nos dois, a gente tem a recomendação aí de realmente ofertar o rastreamento. Já o grau de evidência C, no grau de evidência C, a gente tem uma recomendação contra a oferta rotineira indiscriminada do serviço. E o US Task Force fala que a gente tem que considerar a oferta para condições individualizadas, ou seja, a gente vai avaliar o paciente de forma individual e ver se de fato tem recomendação. Mas não existe aí uma recomendação para ofertar aquilo ali para todo mundo indiscriminadamente. Já o grau de evidência D, a gente tem aqui uma recomendação contra a oferta do serviço. Por quê? Porque existe moderada a muita certeza que aquele serviço não traz benefício e que os danos superam os benefícios. Então aqui a sugestão para a prática é desencorajar a prática desse serviço. E por último, a gente tem o grau de recomendação I, que como eu comentei, aqui a gente não tem uma certeza se é benéfico ou maléfico, não existe evidência suficiente para a gente recomendar contra ou a favor daquele determinado rastreamento. E aqui a sugestão para a prática que o US Task Force coloca é que caso seja oferecida, o paciente ele deve estar ciente dos potenciais incertezas, dos benefícios, dos efeitos deletérios que podem resultar daquele determinado rastreamento. Dito isso, vamos então partir para o que tem grau de recomendação A. E eu começo pelo rastreio do CA de colo uterino. Aqui a recomendação é que seja feito o rastreamento e se a gente tiver os dois primeiros realizados com intervalo anual negativo, a gente passe a realizar a colpostologia a cada 3 anos. A recomendação é que se faça a partir dos 25 anos, se já houve início da atividade sexual e que se mantenha até os 64 anos de idade. E é importante que, quando seja interrompido, essas mulheres tenham pelo menos 2 exames negativos consecutivos nos últimos 5 anos. É importante ressaltar que essa última recomendação em relação à interrupção tem um grau de recomendação B. Já em relação ao CA de cólon, a recomendação é que a gente faça colonoscopia em todos os pacientes de 50 a 75 anos. Existe aqui um grau de recomendação B, que se faça um pouquinho mais precoce, a partir dos 45 anos, então não estranhe se vocês virem isso em alguma questão. E existe uma recomendação paralela que deve ser feito esse rastreio iniciando 10 anos antes, se o paciente tiver um familiar de primeiro grau acometido. Então, se o familiar teve, por exemplo, com 50 anos, o paciente que é familiar de primeiro grau deve iniciar aos 40, ou seja, 10 anos antes. E esse paciente deve ser submetido a colono a cada 5 anos. E então fizemos a colonoscopia. Como que a gente vai seguir esse paciente? É importante que a gente saiba que a depender do achado que é encontrado na colonoscopia, a depender do tipo de pólipo, do tamanho, a gente vai ter uma recomendação de fazer o segmento mais próximo ou, por exemplo, a cada 5, 10 anos, que é o que é feito como recomendação da população geral. E aqui eu chamo a atenção primeiro sobre o que é uma colonoscopia de alta qualidade. E esse é um documento da própria US Task Force, no qual eles colocam que uma colonoscopia de alta qualidade é aquela que consegue ser feita, avaliada até o CEP. É aquela na qual a gente tem um preparo colônico adequado o suficiente para a gente perceber pólipos que tenham maior do que 5 milímetros, que é feita por um colonoscopista experiente, capacitado, e no qual é feita uma ressecção completa dos pólipos. E aí percebam que a estratificação de risco ela vai depender não só do tipo histológico do pólipo, mas também do seu tamanho. Aqui na extrema esquerda, por exemplo, a gente tem aqueles pacientes que devem ser seguidos a cada 10 anos, que são aqueles que têm resultado normal da colonoscopia ou que, por exemplo, têm pólipos hiperplásicos que são pequenos, menores do que 10 milímetros. Já os pacientes que têm 1 a 2 adenomas, mas ainda pequenos, ou seja, menores do que 10 milímetros, vamos ter a recomendação de fazer o segmento a cada 7 a 10 anos. Já aqueles pacientes que, por exemplo, têm pólipo céssio serrilhado de 1 a 2, que ainda é menor do que 10, a gente vai ter a orientação de seguir a cada 5 a 10 anos. Já aqueles pacientes que têm 3 a 4 adenomas que são pequenos, ou tem 3 a 4 pólipos césseis serrilhados que são pequenos, a gente também vai recomendar 3 a 5 anos de segmento.
Já que nos 3 anos, percebam que é onde a gente tem a maior quantidade de pacientes que têm achados patológicos incluídos. Então, por exemplo, a gente pode ter adenomas de 5 a 10, a gente pode ter pólipos serrilhados de 5 a 10, a gente pode ter adenomas ou pólipos serrilhados, mas dessa vez com um tamanho maior, ou seja, maior do que 10 milímetros, dentre outros. Então, o que eu recomendo aqui para vocês é revisar essa tabelinha aqui, essa estratificação, quando estiver perto da prova, porque é bastante informação, mas saibam aí o conceito de que depende não só do tamanho, que normalmente é mensurado aí menor ou maior do que 10 milímetros, mas também o caráter histológico, tá bom? E aí a recomendação de seguir anualmente é quando a gente tiver mais do que 10 adenomas. Então vamos dar uma olhada em uma questão recente da USP São Paulo que cobrou esse conceito. Aqui a gente tem uma mulher de 52 anos submetida à colonoscopia para rastreio de câncer de colo. A colonoscopia mostrou 6 pólipos sésseis menores do que 1 centímetro que foram ressecados. E quando foi feito o exame anatomopatológico, foi visto que eram pólipos serrilhados. Então a gente tem pólipo séssio serrilhado em número de 6. E ele pergunta a conduta mais adequada no que concerne o segmento com colonoscopia. E aqui eu trago para vocês a tabelinha, o recorte, que mostra aí que entre 5 a 10 pólipos serrilhados sésseis, a recomendação é fazer o segmento a cada 3 anos. Então, como eu falei, revisem isso antes da prova, porque é muito decoreba, né? Tem muito assunto, muita densidade de informação que precisa ser vista. Seguindo então com as nossas condições que demandam aí um rastreio com grau de evidência a gente tem hipertensão e a gente deve rastrear a hipertensão em pacientes com 18 a 39 anos a cada 3 a 5 anos, se tiver valor normal nessas avaliações ou ausência de fatores de risco. Porém, se o paciente tiver esses fatores de risco ou tiver mais do que 40 anos, a recomendação é que seja feito um rastreio anual. E quais que são esses fatores de risco? A gente tem fatores de risco como obesidade, pré-hipertensão ou raça negra. Partindo para o nosso próximo rastreio com grau de recomendação a gente tem a PrEP. E qual que são os segmentos populacionais prioritários para ser feita a PrEP? A gente tem gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, profissionais do sexo e parcerias sorodiscordantes para HIV. Aqui a gente tem critérios de indicação de PrEP, que incluem uma relação sexual anal, seja receptiva ou insertiva, ou vaginal, sem uso de preservativo, ou nos últimos 6 meses. Associado ou a episódios recorrentes de infecções sexualmente transmissíveis ou uso repetido de profilaxia pós-exposição. Ou seja, se o paciente está precisando utilizar repetidamente a profilaxia pós-exposição, ele se encaixa aí nos critérios de indicação para PrEP. E é importante falar que esses critérios que eu comentei são para os 3 primeiros segmentos populacionais, tá bom? No caso das parcerias sorodiscordantes, ou seja, quando um parceiro é soro positivo e o outro parceiro é soro negativo, a gente vai ter aqui a recomendação, caso tenha relação sexual anal ou vaginal com uma pessoa infectada pelo HIV, desde que essa relação seja sem preservativo. Combinado? Então é importante aí a gente acessar essa possibilidade e fazer a intervenção quando houver recomendação. Dito isso, vamos partir para recomendações de grau B. A gente tem aqui o rastreio de aneurisma de aorta abdominal, que é feito com ultrassonografia de abdômen, e é importante falar que é feito uma única vez, eu não fico repetindo ultrassom nesse abdômen. E a população que é submetida a esse rastreio é a população de 65 a 75 anos que fumaram em algum momento da vida. Aqui também a gente tem a neoplasia de mama, que deve ser feita de 50 a 74 anos, com mamografia a cada 2 anos. A gente reduz um pouquinho essa idade para 40, se a paciente tiver familiar de primeiro grau. Temos aqui também a neoplasia de pulmão, indicada para pacientes de 50 a 80 anos, com 20 anos o maço ano ou mais, nos últimos 15 anos, e o rastreio é feito com tomografia anual de baixa dosagem. E aqui a gente também tem rastreio para ADM2, que deve ser feita em pacientes com 40 a 70 anos que tenham sobrepeso ou obesidade. Outras condições que demandam rastreio e têm grau de evidência B incluem a osteoporose, o rastreio é feito com densitometria óssea, para mulheres com 65 anos ou mais, ou homens com 70 anos ou mais, ou pacientes com qualquer idade que tenham fator de risco identificado através do FRAX. Então, o FRAX é uma ferramenta no qual a gente vai
imputar, né, dar uma série de informações para a ferramenta, incluindo idade, presença ou não de doenças autoimunes, uso de glicocorticoide, parente de primeiro grau com fratura. Então, existe uma diversa gama de informações que a gente fornece à ferramenta para que seja estimado o risco de fratura do nosso paciente. E aqui, de fato, vai independer a idade, ou seja, se o paciente for classificado como um alto risco pelo FRAX, ele vai receber o tratamento, a profilaxia, conforme seja o risco dele, certo? Outras condições incluem depressão, quedas em idosos, uso de álcool, rastreio para infecções sexualmente transmissíveis, avaliação de dieta, atividade física, hepatites e violência doméstica, todos com grau de evidência B. Então vamos para mais uma questão da UERJ de 2023, que traz o seguinte: uma mulher de 68 anos, hipertensa, diabética e tabagista ativa, de 55 maços ano, comparece à consulta de rotina no ambulatório de clínica médica. Ela refere ter realizado mamografia há 6 meses, com alterações classificadas como BIRADS 2. Sua última colonoscopia foi há 12 anos e a sua última colpostologia foi há 6 anos, ambos com resultados normais. No momento, os exames que devem ser indicados para rastreio de neoplasia são colpostologia e tomografia de tórax de baixa dose, colonoscopia e tomografia de tórax de baixa dose, mamografia e colpostologia e mamografia e colonoscopia. E aqui a resposta é a letra B. Percebam que a paciente tem mais de 10 anos desde a última colonoscopia, portanto está recomendado, e ela também tem uma carga tabágica maior do que 20, inclusive é uma paciente tabagista ativa. Então, portanto, tem sim recomendação de fazer um rastreio com tomografia de tórax anual de baixa dosagem. Próxima questão do IANSP, também de 2023, que diz o seguinte: em relação ao rastreamento com colonoscopia em pessoas com risco intermediário de câncer coloretal, assinale a alternativa correta. Na letra A, esse rastreamento deve ser iniciado aos 55 anos de idade. Na letra B, esse rastreamento só deve ser feito até os 75 anos de idade. Na letra C, o laudo normal tem validade por 10 anos para essas pessoas. Na letra D, esse rastreamento é contraindicado em pacientes com diagnóstico de diverticulose. E na letra E, esse rastreamento é o único exame que diminui mortalidade por câncer coloretal. E aqui a nossa resposta é a letra C, no qual a gente sabe que esse paciente também vai ter um laudo válido aí de 10 anos no que concerne a normalidade, mesmo que ele seja um paciente de risco intermediário. Então, se o paciente faz a colonoscopia e tem um laudo normal, a gente pode sim considerar por 10 anos esse laudo. Combinado? Vamos falar um pouco agora sobre risco cardiovascular, que também deve ser avaliado nesse paciente. Existe uma série de formas de avaliar o risco cardiovascular. Sem dúvidas, uma das principais é a calculadora que foi desenvolvida pelo Colégio Americano de Cardiologia, no qual a gente também imputa uma série de informações e aqui a gente vai ter a informação no que concerne o risco cardiovascular em 10 anos dos pacientes. Essa é uma ferramenta que está disponível online, então a gente consegue fazer a avaliação tranquilamente dos nossos pacientes. E aqui a gente tem diversas variáveis que entram nessa avaliação. Então a gente vai ter aqui dados como idade, sexo, etnia, pressão arterial, tratamento para hipertensão, se o paciente faz ou não, avaliação no que concerne perfil lipídico, se o paciente usa estatina ou não, se tem um diagnóstico prévio de diabetes, se fuma e se faz uso de AS. E o paciente vai ser estratificado em risco cardiovascular de 10 anos baixo, se esse cálculo der menos do que 5%, limítrofe de 5 a 7,4%, intermediário de 7,5 a 19,9% e alto risco, se 20 ou mais. A Sociedade Brasileira de Cardiologia também tem sua própria avaliação e percebam que aqui tem uma estratificação de risco em muito alto risco, intermediário risco e baixo risco. O paciente ele se encaixa como muito alto risco se ele tem uma doença aterosclerótica significativa, seja essa coronária, cerebrovascular ou vascular periférica, com ou sem evento clínico. Aqui também vão estar os pacientes que têm obstrução, que tem obstrução 50 ou mais por cento de qualquer território arterial. E o paciente que tem alto risco vai ser aquele que tem, por exemplo, uma aterosclerose subclínica, vista, por exemplo, através de um tração de carótidas ou uma angiotomografia, aneurisma de aorta abdominal, doença renal crônica com clearance menor do que 60, um LDL maior do que 190 e homens que se encaixam num risco maior do que 20 ou mulheres num risco maior do que 10.
Já o risco intermediário vão ser aqueles homens que têm um risco de 5 a 20% e mulheres que têm risco de 5 a 10%. E por fim, os pacientes que são classificados como baixo risco são aqueles que têm um score de risco global menor do que 5%. Então, como que a gente vai decidir se a gente prescreve ou não estatina para esses pacientes e mais, qual que é a potência de estatina que eu devo prescrever? Então, a gente tem algumas regras iniciais gerais, como por exemplo, se o paciente tem maior do que 40 anos e é diabético, a gente tem indicação de fazer estatina de moderada potência. Por exemplo, se o paciente tem um LDL maior do que 190, a gente tem a indicação de fazer estatina de alta potência. Porém, nos demais pacientes, a gente vai precisar estratificar o risco. E aqui é que entra a importância de se estratificar o risco cardiovascular dos nossos pacientes. Então, se por exemplo, o paciente tiver um risco baixo, menor do que 5%, a gente pode simplesmente indicar mudança de estilo de vida. Já se o paciente tiver um risco alto ou muito alto, acima de 20%, a gente vai indicar estatinas de alta potência. A mesma estatina que a gente indica para aqueles pacientes que têm um LDL maior do que 190. Já que para os pacientes que são classificados como intermediário risco, ou seja, 5 a 20%, a gente vai pesquisar se esse paciente tem potenciais modificadores de risco. E se a gente ainda assim estiver na dúvida, podemos fazer uma avaliação com o score de cálcio. Quais que são, então, esses modificadores de risco que eu preciso avaliar nos pacientes que se encaixam como um risco intermediário? Aqui a gente tem diversas variáveis que devem ser avaliadas, como por exemplo, se o paciente tem uma história familiar de DAC precoce, ou se tem um LDL maior do que 160, se tem doença renal crônica, se tem uma síndrome metabólica, se tem doenças inflamatórias ou autoimunes, se tem um índice tornozelo-braquial menor do que 0,9, se tem triglicéridos maior do que 175, um PCR maior do que 2, uma lipoproteína A maior do que 50, uma apoproteína B maior do que 130. Diante dessas condições, a gente vai indicar uma estatina de intensidade moderada. Porém, como eu falei, se ainda assim a gente tiver dúvidas, ou seja, não tem alguns desses fatores, estamos na dúvida de fato se a gente deve prescrever ou não, a gente pode lançar mão do score coronário de cálcio. E aqui, a depender do resultado, a gente vai ter condutas diferentes. Se, por exemplo, a gente tem um score de cálcio de 0, não se deve prescrever estatina e a gente reavalia a necessidade dessa conduta a cada 5, 10 anos. Já se o paciente tem o score de cálcio entre o percentil 1 e 99, a gente vai iniciar a estatina de moderada intensidade para pacientes que tenham 55 anos ou mais. E aí, para os pacientes que têm o score de cálcio maior ou igual a 100, ou um percentil maior do que 75, a gente inicia a estatina de moderada intensidade. Então, eu percebo aqui que a conduta varia a depender do resultado do exame. E quais que são os alvos que a gente almeja atingir com essa intervenção? Percebam que o paciente que é classificado como muito alto risco tem como alvo uma meta de LDL menor do que 50, enquanto o paciente de alto risco tem uma meta de LDL menor do que 70, intermediário risco menor do que 100 e baixo risco menor do que 130. Então isso é muito importante quando o paciente retorna após a nossa intervenção, a gente ver se foi suficiente para o paciente atingir aquela meta ou não. Dito isso, vamos para a última parte da aula, que é vacinação. O que é que a gente deve recomendar para o nosso paciente adulto ou nosso paciente idoso, conforme aí tanto o Ministério da Saúde como a Sociedade Brasileira de Imunizações. Então aqui temos a tabela de vacinação do adulto, que faz parte do Programa Nacional de Imunização do adulto de 20 a 59 anos. E percebam que a gente tem diferentes vacinas aqui que são recomendadas rotineiramente, ou seja, independente aí do paciente ter alguma condição, comorbidade ou ter alguma vulnerabilidade que propicie a recomendação daquela vacina. Então aqui a gente tem a recomendação para hepatite B, 3 doses. Temos a recomendação para a vacina de difteria e tétano. Aqui a recomendação é que a gente inicie ou complete o esquema vacinal até 3 doses e que depois a gente faça novas aplicações a cada 10 anos. E temos também a recomendação para a febre amarela, que o número de recomendações da vacina de febre amarela, de vacinações da febre amarela, vai depender se o paciente tomou a vacina antes dos 5 anos ou não. Se ele tiver feito o uso da vacina antes dos 5 anos, a gente faz mais uma dose de reforço. Porém, se não for feita, só precisa fazer dose única. Então, isso é muito importante para a gente responder as questões, saber se o paciente foi exposto ou não à vacina antes dos 5 anos. Além disso, a gente também tem a vacina para HPV, que na PNI está indicada para adultos de 15 a 45 anos que tenham sido vítimas de violência
sexual. Aqui a gente tem o uso da HPV-4, que cobre 4 sorotipos diferentes, diferente, por exemplo, da vacina que está disponível no serviço particular, que é HPV-9, ou seja, cobre um maior número de sorotipos, certo? Além disso, a tríplice viral também está indicada, e aqui a gente tem a recomendação de fazer 2 doses entre 20 a 29 anos e uma dose de 30 a 59 anos. Ainda sobre o adulto, a gente tem a recomendação aqui da Sociedade Brasileira de Imunização e eu deixei aqui selecionado algumas outras vacinas. Lembrem que para a vacinação de influenza e a vacina pneumocócica pelo SUS, a gente vai ter que ter condições especiais, por exemplo, profissional de saúde ou um paciente imunossuprimido. Então é muito importante falar que estão sim recomendadas pelo SUS, porém a gente precisa ter condições especiais, tá? Lembrando que a influenza é anual e a pneumocócica tem um esquema particular que a gente vai comentar. Aqui pela Sociedade Brasileira de Imunização, a gente também teria recomendação da herpes zoster naqueles indivíduos que têm mais do que 50 anos. Aqui nesse caso, a gente faz uma aplicação com 2 doses com intervalo de 2 meses, então no mês 0 e no mês 2. A gente também tem recomendação pela Sociedade Brasileira de Imunização de fazer vacinação contra varicela naqueles pacientes que são susceptíveis, certo? Então é outra vacina que a gente pode avaliar. Além disso, temos também a vacina da dengue. Existem 2 tipos diferentes da vacina. A gente tem a Qdenga, que é a mais recomendada. Aqui a gente vai ter a recomendação de fazer indivíduos que tenham até 60 anos e que isso daqui independe da exposição ou não. Então, eu não preciso ter um indivíduo soro positivo para dengue para que eu possa vacinar, tá? E a segunda vacina, aqui a gente tem apenas para indivíduos que tenham sido expostos à dengue, ou seja, que sejam soropositivos. E aqui a recomendação é que a vacina seja feita apenas até 45 anos. Então é importante aí diferenciar, a gente tem as 2 vacinas, mas sem dúvidas a mais recomendada é a Qdenga naqueles pacientes que tenham a necessidade de vacinar, certo? Dito isso, vamos então avaliar a vacinação do idoso, que tem 60 anos ou mais. E aqui é muito semelhante à do adulto, então a gente tem a vacinação para hepatite B, 3 doses, a vacinação para difteria e tétano, também completar as 3 doses, seja inicial, completar o esquema e manter o reforço a cada 10 anos. Também temos a vacina de febre amarela, que aqui a recomendação é fazer dose única. E aqui também a gente vai ter algumas outras vacinas de particular interesse. Aqui eu chamo a atenção novamente para a influenza anual, aqui faz parte do PNI, né? O paciente idoso tem indicação de fazer influenza anual. E chamo também a atenção para a pneumocócica, seja ela 23 valente ou a 13 valente, que está recomendada para idosos institucionalizados ou com comorbidades. E como que a gente faz a vacinação para a pneumocócica? Idealmente, começamos com a VPC 13, 2 meses depois fazemos a VPP 23 e 5 anos depois fazemos uma segunda dose do VPP 23. Porém, se a primeira vacina que o paciente tiver recebido for a VPP 23, após 1 ano fazemos a VPC 13 e após 5 anos da primeira dose do VPP 23, fazemos a segunda VPP 23. Combinado? Então, vacina muito importante aqui, em particular para os idosos que são institucionalizados ou que têm comorbidades. Em relação à recomendação da Sociedade Brasileira de Imunização, a gente tem aqui também a influenza, também a pneumocócica, as vacinas que estão recomendadas. E aqui eu chamo a atenção não só do herpes zoster, que eu já comentei no adulto, mas também do vírus sincicial respiratório, em dose única. Então existe aí a recomendação, principalmente para os pacientes que têm algumas comorbidades, como por exemplo pneumopatas, cardiopatas. Então é importante a gente falar que existe essa diferença entre a carteira de vacinação da Sociedade Brasileira de Imunização, da SBIM, e do PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, certo? Então, vamos agora falar um pouco sobre Covid, a vacinação também, que depois da pandemia, né, a gente tem a recomendação de também recomendar essa vacinação para os nossos pacientes. A recomendação atual é que se faça um esquema primário com a primeira e a segunda dose com vacinas monovalentes e que a gente depois progrida com o reforço vacinal. A recomendação é que se faça essa dose de reforço com a vacina bivalente, no intervalo de 4 meses da última dose do esquema primário ou da última dose de reforço. Dito isso, vamos para a nossa última questão, a questão também quentinha, recente da USP São Paulo de 2024, que diz o seguinte: homem de 73 anos, hipertenso e diabético não insulino dependente, chega para atualizar esquema vacinal.
Tem filipetas comprovantes de vacinação de influenza nos anos anteriores e comprovação de 3 doses de vacina Covid-19, sendo a última há 8 meses. Não se recorda de ter tomado outras vacinas. Assinale as vacinas disponíveis no SUS indicadas para esse paciente. Na letra A, dose de reforço de difteria e tétano, ADT, influenza, pneumocócica e Covid-19 bivalente. Na letra B, dose de reforço de difteria e tétano, 3 doses de hepatite B, influenza e Covid monovalente. Na letra C, 3 doses de DT, 3 doses de hepatite B, pneumocócica, influenza e Covid bivalente. E na letra D, 3 doses de ADT, influenza, pneumocócica e Covid-19 monovalente. Então aqui, primeira coisa, vamos dar prioridade à Covid-19 bivalente. O paciente já tomou a vacina influenza em anos anteriores, é hora da gente fazer o reforço com a vacinação bivalente. Além disso, a gente vai precisar recomendar outras vacinas, como, por exemplo, fazer o esquema da ADT, fazer 3 doses da hepatite B, fazer a pneumocócica, visto que é o idoso que tem comorbidade, e fazer a Covid-19 bivalente, que é exatamente o que está explícito na alternativa C. Certo, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de estudar rastreamentos, vacinação. Sem dúvida, são temas cada vez mais quentes para a prova e que são muito importantes para a nossa prática também. Tá bom? É isso. Tchau, tchau. Até a próxima.